Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, essencial aqui no Brasil: moradia. Sabe aquela frase, tanta casa sem gente, tanta gente sem casa? É batido, mas é real, né? Exatamente. É um paradoxo que a gente vive. E é esse nó que a gente vai tentar entender melhor hoje. Fomos atrás de dados, de pesquisas, análises de políticas públicas também. A ideia é sacar os perrengues atuais e, bom, que saídas estão sendo discutidas, sabe? Sem cair muito naquele juridiquês complicado. Ok, vamos lá. A situação, assim, ela choca um pouco, né? Porque de um lado a gente tem milhões de famílias precisando de um teto, sonhando com isso. E do outro, milhões de imóveis simplesmente fechados, parados. É impressionante. Os dados que a gente tem ali de 2019 mostravam isso. Quase 6 milhões de moradias faltando. Um déficit enorme. E, ao mesmo tempo, mais de 6 milhões de imóveis vazios. Como pode isso? O que explica essa conta que não fecha hoje em dia? Então, aí entra um ponto fundamental e bem preocupante, que é o que chamam de financiarização da moradia. Financiarização? Explica um pouco melhor. Basicamente, é quando a casa, o apartamento, deixa de ser visto só como um lugar para morar, um direito básico, sabe? E vira mais um ativo financeiro. Ah, tipo um investimento. Exato, uma forma de aplicar dinheiro, de especular, e isso tem consequências bem diretas na cidade. Que tipo de consequências? A gente vê cidades cada vez mais segregadas. Quem tem menos renda acaba sendo empurrado para longe, para a periferia, para áreas sem infraestrutura adequada. Entendi. Longe do trabalho, da escola. Isso. E, na prática, no dia a dia, isso se reflete em moradias muito precárias. Dados mostram mais de 2,8 milhões de casas superlotadas. Gente demais vivendo em pouco espaço. Nossa, E tem a falta de estrutura básica, né? Saneamento, por exemplo. Isso ainda é realidade para milhões. Coisa de 10 milhões de moradias sem o básico do básico. é muita gente. Muita gente. E ainda tem o peso do aluguel. Mais de 1 milhão de famílias de baixa renda gastando mais de 30% do que ganham só com moradia. 30% é quase um terço da renda indo embora só nisso. Exato. E some a isso a dificuldade enorme de conseguir regularizar a posse do imóvel. Ter o documento, a segurança de que aquele lugar é seu. Isso gera muita instabilidade. E nesse cenário todo, chega 2020, vem a pandemia. E a ordem era clara: fique em casa. Pois é. Mas e aí? Como fazer isso se a casa não existe? Ou se não é um lugar seguro, saudável para ficar? Exatamente. Eu lembro de uns dados da campanha Despejo Zero, que mesmo no meio da crise sanitária, quase 9 mil famílias foram removidas. Isso entre 2020 e 2021. Sim, foi um período muito duro. Isso mexeu com a discussão sobre moradia. Mudou alguma coisa? Olha, a pandemia acabou jogando uma luz muito forte nessa ligação direta entre ter onde morar e a saúde pública. Ficou óbvio, né? Uhum. E houve reações importantes. Teve a ADPF 828, que foi uma ação lá no STF, no Supremo, que conseguiu suspender despejos por um tempo. Certo, uma medida emergencial. Isso. E também a recomendação 90 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pedindo mais cautela nessas ações de desocupação. Parecia um passo importante, não? Uma proteção a mais. Sim, foi crucial naquele momento. Mas tem um detalhe interessante aí. Se a gente olha como muitas dessas decisões foram justificadas, a proteção vinha muito por causa da emergência sanitária. Ah, entendi. A moradia era importante para conter o vírus naquele contexto. Exato. O que, por um lado, é verdade, mas, por outro, revela um pouco como o direito à moradia em si, às vezes ainda parece meio secundário, sabe? Menos forte que o direito de propriedade, por exemplo. Quer dizer, a proteção foi mais pela circunstância da pandemia do que pelo reconhecimento do direito à moradia em si, sempre. É um pouco essa leitura que fica. Pareceu uma proteção ligada à crise, e não necessariamente um reconhecimento da dignidade fundamental que um lar seguro sempre deveria garantir, entende? Entendi. É complexo. Bom, os problemas são gigantes, a gente viu. Mas e as soluções? O que as fontes, as políticas que já existem ou foram propostas, apontam como caminhos para destravar isso? Então, existem sim ferramentas e propostas bem interessantes. A gente tem leis importantes, como o Estatuto da Cidade, que já é mais antigo. Sim, dos anos 2000, né?
Isso. E a própria lei do Minha Casa Minha Vida, que trouxe instrumentos para regularização, para produção de casas. Mas olha que curioso, a Política Nacional de Habitação, a PNH, que foi proposta lá em 2004. 2004, faz tempo. Faz tempo. E ela já trazia muitas ideias que continuam super atuais, super relevantes hoje. E qual era, a grande sacada dessa PNH de 2004? O que ela tinha de diferente? Acho que a principal virada de chave era pensar a moradia de um jeito mais integrado, sabe? Integrado como? Não era só construir a casa isolada, era pensar junto com o planejamento da cidade, com saneamento básico, com transporte público, tudo conectado. Faz todo sentido. E o foco era muito claro: população de baixa renda. Usar recursos como o FGTS, criar fundos específicos como o FNHIs, que era o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, para bancar subsídios, para fazer a moradia chegar para quem mais precisa. E não era só construir casa nova, imagino. Tinha outras frentes. Com certeza. A PNH falava muito em diversificar as soluções. Não é só casa nova. É também melhorar as casas que já existem, é urbanizar favelas, regularizar os terrenos. Ah, interessante. Pensar em aluguel social, que é uma alternativa super importante para muita gente, e usar os imóveis que estão vazios, tanto os públicos quanto os privados, especialmente nas áreas centrais que já têm toda a infraestrutura pronta. Usar o que já existe. Exatamente. E outro ponto que era chave, participação. Ouvir as comunidades, os movimentos sociais, envolver as pessoas nas decisões. O Conselho das Cidades foi um exemplo disso na época. Certo. E, claro, dar apoio para os municípios, né? Descentralizar, mas dando suporte técnico, financeiro, para as prefeituras poderem agir lá na ponta. Então, no fim das contas, a gente fica nessa encruzilhada, né? Moradia é um direito básico, fundamental, ou vira só mais um produto no mercado? É a grande tensão. O desafio é enorme, a gente percebeu. Mas, pelo visto, o que não faltam são diagnósticos, propostas, ideias bem estruturadas que estão aí sendo debatidas há anos. Exato. E isso talvez levante uma questão ainda maior para a gente refletir. Será que, além das leis, dos programas, o que falta mesmo não é uma mudança de mentalidade? Uma mudança cultural? Como assim? Como é que a gente, enquanto sociedade, pode de fato colocar a moradia digna como uma prioridade real para todo mundo? Sabe, fazer com que ficar em casa, ter um lar seguro, seja um direito garantido sempre. E não só um luxo ou uma necessidade pontual em crises. Uma prioridade de fato, não só no discurso. Isso, fica a reflexão, né? Talvez valha a pena cada um dar uma olhada em como funciona a política de uso do solo na sua própria cidade, sabe? Ver que iniciativas locais já existem ou poderiam existir para enfrentar esse desafio de frente. Uma reflexão importante mesmo, e acho que resume bem a complexidade toda que a gente explorou aqui. É isso. Foi uma análise densa, mas necessária, sobre um direito essencial. Valeu pela companhia nessa conversa.